Imagine você estar vivendo sua vida tranquilo, quando simplesmente do nada é condenado à morte por um crime que você não cometeu. E pior ainda, havia muitas provas de que você não era o culpado, e mesmo assim você é condenado. Isso foi o que aconteceu com Ihao Hakamata, um homem que ficou preso ao todo 56 anos injustamente. Mas como isso foi acontecer e que crime foi esse? Olá, eu me chamo Gabriel e esse é o Casos Reais. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo e também depois deixe nos comentários o que você achou desse caso. Ihao Hakamata nasceu em Shizuoka, Japão, em 1936. Não se tem muita coisa sobre a vida dele na infância, mas ele tem dois irmãos, um que faleceu em 2001 e outra irmã mais velha chamada Hideko Hakamata, de 92 anos atualmente. De 1957 a 1961, Ihao lutou em 29 lutas de boxe profissional peso-pena e ficou até mesmo em sexto lugar em seu país na categoria dele. Ao todo foram 16 vitórias, 11 perdas, uma vitória por nocaute e 2 empates. Após se aposentar do boxe, ele trabalhou em uma fábrica de miso, um ingrediente muito tradicional ali no Japão, feita de soja, arroz e sal. Até que em 1966, 5 anos depois de se aposentar do boxe, aconteceu um incêndio na casa do chefe dele, do Ihao. E depois que os bombeiros ali apagaram o fogo na residência, eles recuperaram os corpos do homem, da esposa e dos 2 filhos. E posteriormente descobriram que as vítimas tinham sido esfaqueadas antes do fogo, ou seja, tinha sido um homicídio. Ihao ele estava entre as pessoas que tentavam conter o incêndio na casa. E estava também quando descobriram ali os corpos. Eles descobriram também que tinha desaparecido cerca de 200 mil ienes em dinheiro da casa da família, cerca de uns 7 mil reais atualmente. E para surpresa e desespero de Ihao, ele foi condenado pelo homicídio e roubo do dinheiro da família, porque encontraram um pijama que ele estava usando com algumas manchas de sangue e um pouco de gasolina. A polícia então disse que ele estava usando aquele pijama quando cometeu os crimes. E esse detalhe do pijama, guardem bem, porque é muito importante no futuro. Ihao Hakamata negou todas as suas acusações logo de cara, e disse que não tinha nada a ver com aquilo, que até mesmo ajudou a apagar o fogo ali. Mas, mesmo assim, ele foi levado para um interrogatório, e mesmo negando as acusações, aqueles interrogatórios eram muito pesados. Os policiais faziam os interrogatórios, às vezes 12 horas seguidas, sob pressão. Às vezes deixava ele sem beber, sem comer, também sem ir ao banheiro, além de sofrer espancamentos. Tudo isso fez Ihao escrever uma confissão forçada. Ao todo foram 264 horas sendo interrogado ao longo de 23 dias, até que o Ihao não resiste e confessa que cometeu o crime, para que aquela tortura possa acabar. No seu julgamento perante o juiz, Ihao Hakamata se declarou inocente, falando que somente confessou para poder acabar com aqueles interrogatórios longos. Segundo as palavras do próprio Ihao, abre aspas, eu não conseguia fazer nada além de me agachar no chão tentando não defecar. Um dos interrogadores colocou meu polegar em um bloco de tinta, desenhou em um registro de confissão escrito e ordenou, escreva seu nome aqui, enquanto gritava comigo, me chutava e torcia meu braço. Fecha aspas. Durante o julgamento dele, os promotores apresentaram novas peças de roupas ensanguentadas, que foram descobertas na fábrica, dentro de um tanque de miso 14 meses depois do crime da família. Eles argumentaram que aquelas roupas eram do Ihao e que o tipo sanguíneo encontrado ali eram das vítimas. Eles falaram que o Ihao cometeu os assassinatos e depois trocou de roupa para incendiar a casa. Mas a defesa do Hakamata disse que essa história tinha muitos furos, e realmente tinha. E uma delas era a arma do crime, que era uma faca de aproximadamente 12 centímetros. A defesa disse que a faca ela estava intacta, que ela não poderia estar assim depois do criminoso esfaquear as vítimas mais de 40 vezes. Era para pelo menos estar arranhada ou com algum rachada, alguma coisa ela tinha que estar. E as roupas que estava sendo justificada como sendo do Hakamata nem servia nele, eram muito pequenas. Mas a acusação falou que ela tinha encolhido porque ficou naquele tanque de miso durante 14 meses. O tribunal distrital até repreendeu a polícia pelos interrogatórios, mas, no entanto,
No dia 14 de setembro de 1968, cerca de 2 anos depois dos crimes, Ihao Hakamata foi declarado culpado e sentenciado à morte. A Associação Profissional de Boxe até alegou que havia muito preconceito contra os boxeadores, falando que desde o começo as reportagens declaravam já o Ihao culpado. Lembrando que o Hakamata ele foi boxeador 5 anos antes. E mesmo sentenciado à morte, ele não foi logo executado de começo, porque o ministro da Justiça se recusou a assinar sua sentença de morte, suspeitando que a condenação não era certa. Hakamata então ele foi colocado em um confinamento solitário durante sua estadia na prisão, e ele não tinha permissão para falar com ninguém, nem mesmo com os guardas, e raramente recebia visitas por conta de permissão. Hakamata ele cumpriu quase 50 anos no corredor da morte, 30 dos quais foram passados em confinamento solitário. E imagine o quanto isso afetou ele mentalmente. O decorrer dos anos a gente pode resumir bem. Hakamata e seus advogados entraram em 1981 com um novo pedido de julgamento, pedindo que as evidências ali fossem examinadas novamente. E nessa investigação que foi feita, foi determinado que a suposta arma do crime era do tamanho errado para produzir os ferimentos de faca. E também que uma porta supostamente usada para entrar na casa e para ser incendiada estava na verdade trancada. E o pior, a calça ensanguentada era muito pequena para terem sido usadas por Hakamata. Ao decorrer dos anos foram feitas várias tentativas de novo julgamento e apelo. E em março de 2007, já pulamos para 2007, um dos 3 juízes que condenou ele originalmente saiu em defesa dele, alegando que acreditava que Ihao era inocente. Ele não conseguiu persuadir seus 2 colegas mais experientes, resultando num julgamento dividido para a condenação. Esse juiz ele até mesmo acabou renunciando o seu cargo por culpa pela condenação. Ele tentou até mesmo visitar Hakamata na prisão para tentar se desculpar, falar que ele tinha se arrependido de ter culpado ele. Porém, a visita foi negada. Em 10 de março de 2011, no aniversário de 75 anos de Hakamata, o Guinness Book o certificou como um prisioneiro condenado à morte mais tempo detido no mundo. Um teste de DNA de 2008 sugeriu que o sangue nas roupas usadas como as evidências não correspondia ao do Hakamata, o que levou a um segundo pedido de julgamento por parte de seus advogados. E outros testes em 2011 apoiaram a conclusão. E em 14 de março de 2012, uma amostra de sangue foi retirada de Hakamata para um teste de DNA mais preciso, para comparar com a amostra de sangue no ombro da camiseta encontrada entre as roupas do assassino. Acreditava-se que o sangue era do agressor e havia sido determinado anteriormente que era improvável que fosse de qualquer uma das vítimas. E o teste revelou o que muitos já imaginavam, que o sangue não correspondia ao DNA do Hakamata. Em março de 2014, Hakamata foi liberado da prisão e teve direito a um novo julgamento pelo Tribunal Distrital. Uma declaração do tribunal disse que havia motivos para acreditar que as evidências originais haviam sido fabricadas e que manter um homem de 78 anos preso enquanto aguardava um novo julgamento teria sido insuportavelmente injusto. Mesmo liberto da prisão, a saúde do Hakamata já tinha sido mudado bastante, porque vivendo vários anos ali na prisão e ainda mais na solitária, sem falar com ninguém, afetou muito ele. A família dele disse que, infelizmente, ele não era mais a mesma pessoa. E em 2018, ele foi autorizado a manter sua liberdade devido à sua idade, até que o caso retomasse a Suprema Corte. E em março de 2023, foi liberado um novo julgamento para Hakamata, de acordo com a decisão do Tribunal Superior de Tóquio. E em 26 de setembro de 2024, Hakamata foi absolvido pelo Tribunal Distrital de Shizuoka. Um ano depois de ser liberto, em 29 de janeiro desse ano, 2025, os advogados do Hakamata pediram uma indenização de 217 milhões de ienes, cerca de 1,4 milhões de dólares, contra o governo japonês. E esse foi o caso de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. É realmente muito triste saber que esse homem, infelizmente, ali já estava na sua juventude ainda, acabou sendo preso injustamente e apesar de ter tantas provas, tantas dúvidas no caso, de que ele não era tantas roupas como a arma do crime, enfim, muitas coisas ali, infelizmente esse homem passou praticamente a vida toda, a maior parte da sua vida na prisão.
E sabemos que ele acabou saindo, né? Mas a que custo? E a família dele já disse que afetou muito mentalmente. Então, ele praticamente nunca mais vai voltar a ser como era antes. Infelizmente, é uma história muito triste. Por favor, deixe nos comentários o que vocês acharam desse caso. Também podem colocar alguma dica de caso que eu possa contar aqui. Certo? Muito obrigado por assistir até aqui e tchau.